Números mágicos. Olha, parece até nome de coisa de conto de fadas, né? Mas no mundo da programação, eles são bem reais e podem se transformar num verdadeiro pesadelo. Nessa análise, a gente vai desvendar o que são esses números misteriosos, por que eles são um perigo para o nosso código e, claro, o mais importante, como fazer essa mágica toda simplesmente desaparecer. Então vamos lá. Vamos começar com um pequeno mistério. Um hábito de programação que é tão comum, mas tão comum, que provavelmente já passou batido em muito código por aí, escondendo um problema bem debaixo do nosso nariz. Imagina só, um programa bem simples, daqueles que desenham uma pirâmide de blocos, tipo as do Mario, sabe? Ele funciona perfeitamente, mas tem uma regra um tanto esquisita. A altura máxima é sempre 23. Mas por quê? De todos os números do mundo, por que exatamente 23? O que é que tem de tão especial nele? E a resposta, na verdade, é bem simples. A pirâmide para no 23 para caber direitinho numa tela de terminal padrão, que tem 24 linhas. Ah, faz sentido, né? Só que é aí que mora o perigo. Essa lógica toda está completamente invisível no código. O número 23 sozinho não conta essa história para ninguém. E com isso chegamos à nossa definição. Um número mágico é exatamente isso aí. Um número que brota no código do nada, sem nenhuma explicação. É um atalho que parece inofensivo na hora, mas que transforma o código num quebra-cabeça para quem precisa entender ou dar manutenção no futuro. Para a gente ver como isso vira um problema de verdade, vamos dar uma olhada em outro exemplo, dessa vez envolvendo o misterioso número 52. Pensa nesse trecho de código aqui feito para distribuir as cartas de um baralho. O loop roda 52 vezes. Olha ele aí de novo, um número mágico. Que tipo de problema isso pode acabar causando, principalmente se for um projeto grande, com dezenas de arquivos? Os problemas são basicamente dois. Primeiro, a legibilidade fica péssima. Tudo bem, a gente até pode adivinhar que 52 é um número de cartas num baralho, mas o código não diz isso claramente. E o segundo, que é ainda mais perigoso, a manutenção. Imagina se esse número 52 está espalhado em dezenas de arquivos. Mudar isso vira um trabalho de Hércules. Certo, então como é que a gente resolve isso? A primeira ideia, aquela mais intuitiva, é um ótimo passo na direção certa. Mas como a gente vai ver, ela tem as suas próprias armadilhas. A solução é criar uma variável. Em vez de jogar o 52 direto no código, a gente cria uma variável chamada tamanho underline baralho e dá o valor 52 para ela. Agora o loop fica bem mais claro, enquanto for menor que tamanho underline baralho. Ah, bem melhor! A intenção do código fica óbvia. Só que, aqui tá pegadinho. Uma variável, bom, o próprio nome já diz, ela pode variar. E se, sem querer, outra parte do código muda o tamanho baralho para 51 ou para 53? De repente, o nosso programa de cartas quebra, por causa de um bug silencioso e super difícil de achar. Felizmente, a linguagem de programação C nos oferece uma solução ideal, muito mais profissional para isso. Ela usa uma ferramenta poderosa chamada pré-processador. Essa solução é a diretiva hashDefine. Pensa nela como uma instrução de localizar e substituir que a gente dá para o compilador. Você define um nome, tipo tamanho baralho, e um valor, tipo 52. Antes mesmo de compilar, o programa sai substituindo todas as vezes que tamanho baralho aparece por 52. Um detalhe super importante aqui, não tem ponto e vírgula no final da linha do hashDefine. O mecanismo é bem simples, mas é muito poderoso. A gente define a constante lá no topo do arquivo. Antes de compilar, o pré-processador faz uma varredura geral e onde ele acha tamanho baralho, ele troca pelo número 52. Então o compilador, no final das contas, só vê o número, mas nós, programadores, vemos o significado. É o melhor dos dois mundos. Tá, mas por que essa abordagem com o #define é tão melhor? Vamos ver na prática os benefícios claros de usar uma constante simbólica em vez de uma simples variável. A diferença fundamental está toda aqui. Mutabilidade versus imutabilidade. Uma variável, como o nome diz, pode ter seu valor alterado a qualquer momento enquanto o programa está rodando. Já uma constante definida com #define é imutável. O valor dela é gravado em pedra antes mesmo da compilação começar. E é aqui que a segurança entra com tudo. Simplesmente não dá para aumentar o valor de uma constante. Tentar fazer tamanho underline baralho mais é a mesma coisa que tentar fazer 52 mais. Não faz o menor sentido e o compilador vai te dar um erro na hora. Isso cria uma trava de segurança fantástica contra mudanças acidentais. E para deixar tudo ainda mais fácil de entender, existe uma convenção, um combinado entre programadores.
Constantes são escritas com todas as letras em maiúsculo. Quando se bate o olho em tamanho underline baralho, já dá para saber na hora que aquele é um valor fixo, que não vai mudar nunca. E o benefício final tem tudo a ver com a manutenção. Tudo bem, o número 52 é bem familiar para a maioria das pessoas. Mas nem todo baralho no mundo tem 52 cartas. Na Alemanha, por exemplo, é comum usarem baralhos de 32 cartas. Se a gente precisasse adaptar o nosso programa para o mercado alemão, a mudança seria ridiculamente fácil. Era só mudar uma única linha, aquela do #define, recompilar e pronto. O software inteiro estaria atualizado. Ok? Chegando na reta final, qual é a grande lição que a gente tira de toda essa história sobre a magia oculta nos números? A lição é bem direta. É hora de parar de usar números soltos sem sentido no meio do código. Dê nomes a eles usando constantes. O código não só fica mais seguro contra erros, como também se torna infinitamente mais fácil de ler, de entender e, o mais importante, de dar manutenção no futuro. E para fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Que tal dar uma olhada nos próprios projetos? Será que existem alguns números mágicos escondidos por lá? Transformar eles em constantes com um nome pode ser o melhor truque de mágica para deixar o código muito melhor hoje mesmo.